Já iniciamos? Ainda não, carregou aqui. Tá bem. Já iniciamos, Paulo? Muito bem, então. Uma boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Eu sou o Mark, eu sou o coordenador do Fórum de Dirigentes de Pessoal da Rede Federal. Estão aqui também presentes como mediador o nosso colega do IFE Pará. Eu sou do IFE Res, esqueci de que eu sou do IFE do Rio Grande do Sul, dizer de onde sou. Estou falando de Bento Gonçalves. Nosso colega também do IFE Pará, Paulo Henrique, que é nosso colega da TI, que é do Fórum TI. E hoje a gente vai propor um momento, né, de a gente poder conversar um pouquinho sobre uma questão que tem sido recorrente nos nossos servidores, com os nossos colegas, são as situações de golpes e falsa portabilidade, redução de parcelas. Nós temos a nossa convidada, a Suzane. Suzane, muito obrigado por aceitar o nosso convite, de poder estar aqui conosco para poder falar desse assunto tão importante, tão pertinente. E que possamos, então, ter um momento assim, informativo e para poder conversar com todos os servidores da rede federal e para que a gente possa aí estar levando informação, esclarecendo algumas dúvidas, enfim, para que a gente possa estar tratando de um tema tão importante. Paulo também vai nos ajudar nas questões bem técnicas de TI, então se houverem dúvidas aí da parte TI que a gente não aborda, e eu como gestor de pessoas aí também posso estar auxiliando e ajudando, tá? Então, Suzane, seja bem-vinda. Te passo a palavra para que tu possa te apresentar e que tu possa contar um pouquinho da provocação que foi feita, em especial pelo Paulo, contar um pouquinho para os nossos colegas aí em relação aos golpes que têm acontecido, né, e de que forma a gente pode aí evitar que isso aconteça. Tudo contigo, Suzane. Obrigada, Mark. Boa tarde a todos que nos assistem. Meu nome é Suzane Valdini Schaefer. Sou advogada, especialista em processo civil, direito civil, também agente de crédito certificada de acordo com as normas do Banco Central. Além da experiência como advogada, tenho também experiência prática dentro da área bancária, justamente envolvendo esses contratos, tanto de empréstimo consignado, crédito pessoal, né? A minha certificação ela é completa. Foi feito a mim o convite para falar sobre esse tema, gente, que está sendo muito pertinente, muito atual. Por quê? É um tipo de problema, um golpe que cada dia tem afetado mais pessoas. Não é um golpe novo, mas, como tudo, né, tem uma onda, tem ali um momento onde está no pico. E agora é o pico deste golpe, é o pico deste problema. Como eu estava conversando com os colegas, né, o Mark e o Paulo, com a pandemia, todo tipo de relação virtual, online, se potencializou. Com o crime organizado não foi diferente. Eles também passaram a ter ali uma dedicação especial a golpes pela internet. Nada novo, mas apenas aumentaram, né, o número de contatos para a prática desses delitos. Então, hoje o objetivo principal, para quem está assistindo a esse, né, webinar, a esta live, é que você entenda o que é válido, o que é real, que tipo de proposta de crédito envolvendo uma portabilidade ou uma redução de parcela de fato é verdadeira e saiba distinguir o que é verdadeiro daquilo que é falso. Porque aquilo que é falso tem a capacidade de te levar para um buraco muito grande. Um buraco não só financeiro, mas o que eu percebo nas vítimas que passam por esse tipo de problema é, para além da dificuldade financeira gerada por um desconto indevido, também uma dificuldade emocional, porque a pessoa não acredita, ela fica se sentindo uma pessoa que foi enganada, ela fica frustrada, e isso vai afetar não só na parte financeira, mas na vida da pessoa como um todo. Então, eu não quero que ninguém que está assistindo hoje a esse encontro passe por isso. Então, sem mais delongas, hoje o tema é golpe da falsa portabilidade ou redução de parcela, e a primeira coisa que eu vou abordar com vocês é o cenário dessa fraude. O mercado de crédito consignado e como funciona a cadeia de vendas bancária, porque isso é essencial para que você entenda como esse golpe é possível. Né? Como que essas pessoas têm as nossas informações?
como que eles conseguem mexer no sistema do banco, como é que isso acontece? Então, assim, de forma geral, os consignados, né, que é o empréstimo com desconto em folha de pagamento, tem uma taxa de juros menor, por isso é tão acessado, né? Tem dados, né, segundo, né, até o Marco estava conversando comigo, praticamente 70% do funcionalismo público tem empréstimo consignado ativo. Então, nesse mercado, nós temos os bancos que ofertam, né, de fato, ali o dinheiro, que vão, de fato, descontar da sua folha de pagamento, mas o banco não tem, gente, capacidade de atender o Brasil inteiro. Eles não têm pessoal, eles não têm suporte para tudo isso. Justamente por isso, lá em 2003, 2004, surgiu ali e se intensificou a figura do correspondente bancário. Então, o correspondente bancário, ele pratica alguns atos em nome do banco. São empresas, né, as vulgo chamadas financeiras, que vão ter ali um contrato entre elas e o banco para representar o banco para captação de clientes, atendimento, digitação de propostas de crédito, dentre outros, né? Alguns correspondentes bancários trabalham com abertura de contas, inclusive, para o Banco do Brasil. Então, assim, todos os bancos, hoje, no Brasil, têm correspondentes bancários. Assim, todos aqueles que ofertam, pelo menos, o crédito consignado e crédito pessoal. O correspondente, pessoal, é uma figura legal, tá? Primeira coisa que eu quero esclarecer aqui. Não é, né, uma coisa de demonizar o correspondente bancário, dizer que são pessoas com mau caráter. Pelo contrário, como em todas as áreas, como em todas as profissões, temos profissionais bons e profissionais ruins. E na área de crédito não é diferente. Conheço aí empresas de confiança, pessoas maravilhosas que realmente fazem, às vezes, pelo cliente, coisas que o banco não faz em relação a atendimento, a buscar uma melhor proposta. Porém, quando o banco libera esse acesso para uma empresa que não é de confiança, ou uma empresa que não tem ali uma compliance, né? Um sistema de segurança, um sistema ético forte, vai ter um problema, porque esse login vai cair em mãos erradas. Esse login vai ser utilizado por pessoas que não querem ajudar o cliente, mas sim prejudicar. Então, continuando, o que nós temos que analisar? O público-alvo, gente, dessas fraudes são necessariamente aposentados, pensionistas e funcionários públicos. E aí abarca militares, federal, estadual, municipal, INSS. Né? Então, por quê? Porque essas pessoas têm acesso ao crédito consignado e essas pessoas elas vão ser um público-alvo mais forte se elas tiverem margem para empréstimo. Raramente eles vão entrar em contato com alguém que não tem como fazer um contrato novo. Uma pessoa que não tem como, né, de fato, gerar um crédito a ser ali utilizado na fraude. Podem até, e eu já vi isso acontecer, Paulo, Mark, quem nos assiste, enganar uma pessoa que tem uma parcela alta, que já está no fim, de repente, utilizou o limite dela todo, essa parcela já foi paga um bom tempo, e se isso for renegociado, vai liberar um crédito muito alto para a pessoa. Também já vi vítimas com esse perfil. Mas, em sua grande maioria, são pessoas que têm um limite novo. Porque esse limite novo vai ser justamente o que vai ser utilizado na falsa portabilidade, na falsa redução de parcela. Antes de dar continuidade com vocês, gente, eu acho que uma figura importante que vocês têm que entender é como funciona a portabilidade realmente. Não adianta falar para vocês o que é errado, o que não pode fazer, o que não pode acontecer, se eu não falar qual é o correto, qual é o procedimento padrão. E vocês, e eu sempre falo isso para as pessoas que têm contato comigo e foram vítimas dessa fraude, o cliente, o consumidor, não tem a obrigação de entender nada a respeito de operações internas, de como se dá no sistema, aonde clica, para onde vai. Mas aí é que tá. A gente não tem a obrigação, como consumidor, de saber, porém, é justamente dessa fraqueza de informação, é justamente nessa hipossuficiência que o golpista vai agir. Naquilo que você não sabe. Porque se você não sabe como funciona o procedimento, ele pode te falar qualquer coisa. E o que ele te falar, você vai deduzir que está correto. Por quê? Porque ele tem os seus dados. Porque ele já demonstrou que tem um acesso bancário. Porque ele transmite confiança. Eu escutei já vítimas me falarem, doutora, mas ele tinha CNPJ. Infelizmente, ter um CNPJ no Brasil não é sinônimo de muita coisa. Né? Mas, doutora, registrou um contrato em cartório. A mesma coisa. Hoje em dia, você pegar um contrato, registrar no cartório, não é sinônimo que aquilo que está no contrato vai ser cumprido se a empresa que está em contato com você não é de confiança. Se ela já está fazendo aquilo com o intuito futuro de te prejudicar. Então, todo o ar de legalidade não quer dizer que está correto, não quer dizer que será um caminho bom para você. Então, continuando aqui.
O exemplo que eu tenho que passar para vocês da cadeia de vendas é esse que está na tela, para que vocês entendam que existe instituição financeira, existe abaixo da instituição um correspondente bancário direto, sempre vai existir esse correspondente bancário direto, que é quem de fato tem ali o contato com o banco, tem um contrato de prestação de serviços com o banco, e esse correspondente bancário, pessoal, dentro, né, do mercado de crédito, a gente chama ele de Corban Master. Então, é quem tem o login master, é quem ali tem, né, a porta do banco, a chave ali do sistema bancário é o correspondente bancário direto. É ele que, de fato, tem ali um contrato de prestação de serviços com o banco. E é para ele que o banco paga comissionamento, tá? Acontece que, do mesmo jeito que o banco, pessoal, existem correspondentes bancários que, de tão grandes que são, abarcam regiões inteiras do Brasil. Tem correspondente bancário que, de tão grande que é, abarca o Brasil inteiro. Mas óbvio que para abarcar o Brasil inteiro, para captar cliente do Brasil inteiro, ele tem subestabelecidos, ele tem filiais. E aí, às vezes, entra a figura do agente autônomo de vendas. É justamente uma empresa que é subestabelecida do subestabelecido. Então, ela é representante do correspondente bancário que representa o banco. E aí a gente tem uma cadeia de vendas. Banco, correspondente, agente autônomo. Ressalto para vocês que nem sempre neste golpe terá a figura do correspondente autônomo, tá? Muitas vezes o golpe é praticado pelo próprio correspondente direto do banco. Isso dá para a gente analisar, uma vez que a fraude tenha sido concretizada, pela análise da cédula de crédito bancário. Todo contrato gera um contrato, pleonasmo. Todo contrato tem uma cédula de crédito bancária. E lá vai ter no quadro de dados do correspondente o nome e CNPJ da empresa que efetivamente cadastrou a proposta no sistema bancário. Então, a variar da vítima e da ocasião, a gente vai observar o quê? Que, por vezes, quem contatou o cliente é, de fato, quem digitou a proposta e, por vezes, não. Quem contatou o cliente não digitou a proposta. E a vítima não conhece quem digitou a proposta. A gente pergunta para a vítima, mas essa empresa aqui falou com o senhor? A vítima fala, nunca nem vi. E aí a gente faz a seguinte pergunta. Por acaso, se a pessoa nunca teve contato com o correspondente, mas o correspondente digitou a proposta, dá para chegar em outra conclusão que não que há uma cadeia de vendas? Ou, no mínimo, uma falha de prestação de serviço? Então, a gente tem o seguinte, não é como se o cliente tivesse passado correndo em frente à instituição bancária, em frente ao banco, jogado os documentos por baixo da porta e a proposta tivesse brotado no sistema. Houve uma inclusão na esteira bancária. O contrato foi digitado. Então, o banco ele tem ali uma falha, no mínimo, omissiva, em relação à fraude. Dando continuidade, gente, eu quero abordar com vocês o problema de modo geral, mas também o modus operandi. Porque, como eu falei, primeiro eu vou falar como é de fato um contrato de portabilidade, o correto. E depois eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como os golpistas agem. Porque quando a pessoa que já teve um contato comigo ou que assistiu um vídeo meu no YouTube, lá do canal Via do Direito, vê o vídeo depois que ela já caiu no golpe, não raramente, e Deus é testemunha, já escutei isso dezenas e dezenas de vezes, a pessoa me fala, doutora, quando eu vi o seu vídeo, que a doutora me contou no vídeo como que eles agem, o que eles falam, parecia que a senhora me conhecia. Mas por quê? Porque eles têm realmente um padrão de comportamento. Então, gente, no primeiro momento, como que funciona um contrato de portabilidade? A portabilidade, na área do crédito, ela vai ensejar o quê? A transferência de uma dívida que você já paga em um banco para outro banco. Então, por exemplo, tá? Eu, Suzane, tenho um contrato lá na Caixa Econômica Federal, eu pago uma parcela de R$500, tá, né, em aberto lá no banco, 40 parcelas para eu pagar ainda, e eu quero pagar menos. Vem o banco, por exemplo, tá, mais um exemplo, da Ecoval e fala assim, Suzane, você paga uma parcela de R$500 na Caixa Econômica Federal. Nós temos uma proposta para reduzir a tua dívida fazendo a portabilidade, ou seja, trazendo este contrato da Caixa Econômica para o nosso banco, o Banco da Ecoval, aonde você vai ter uma taxa de juros melhor, aonde você vai pagar menos. E toda portabilidade real envolve, de fato, um benefício para o cliente que vai reduzir os juros, porque não dá para fazer portabilidade com um juros maior, é uma vedação, é uma trava do Banco Central, a portabilidade real só funciona com um benefício de redução da parcela, dos juros, e eu vou passar a pagar
no Banco da Ecoval. Agora, veja, essa é a proposta. Em relação ao golpe, ela não se diferencia em nada. Porque aquilo que vendem para o cliente é justamente essa promessa, que vai reduzir essa parcela passando de um banco para o outro. Agora, o que vem depois é o que vai diferenciar. Numa portabilidade real, correta, o único tipo que existe, tá, gente? Aquilo que eu vou explicar para vocês agora é o único tipo de portabilidade legal, de acordo com as regras, regulamentada pelo Banco Central e realizada pelas instituições financeiras. O banco, para quitar a dívida do cliente, no meu caso, para quitar a dívida da Suzane, no nosso exemplo, na Caixa Econômica Federal, o banco da Ecoval ele vai solicitar o saldo devedor através do sistema bancário, intermediado pelo Banco Central, que é a CIP, a Câmara Interbancária de Pagamentos. A CIP, gente, é o único órgão que processa o pagamento de uma portabilidade. Ou seja, em miúdos, o Banco da Ecoval solicita o saldo devedor para a Caixa Econômica Federal através do sistema CIP. Pela norma, o banco que recebe a solicitação de portabilidade tem até 5 dias úteis para tentar manter o cliente na carteira do banco. Ou seja, para convencer você a não mudar a tua dívida de banco. Então, ligariam para mim e falariam assim: olá, senhora Suzane, aqui é da Caixa Econômica Federal. Recebemos em nosso sistema uma solicitação de portabilidade da sua parcela de R$500 para o Banco da Ecoval. Não desejamos perdê-la como cliente. Vamos manter a senhora no banco e oferecer aquela coisa. Vamos cobrir, né? Vamos cobrir essa proposta, reduzindo a sua dívida aqui mesmo. Não vai embora, não. Seria isso. Tentaria manter o cliente no banco. Não conseguindo manter o cliente no banco, eu dizendo, não quero. Quero realmente que minha parcela vá para o Banco da Ecoval. Aí sim, a Caixa Econômica Federal libera no sistema o quê? O saldo devedor para quitação. Dentro do sistema da CIP, que é o sistema do Banco Central. E aí, o Banco da Ecoval quita internamente pelo sistema bancário essa dívida do cliente. Ou seja, não passa pela conta do cliente qualquer valor para fins de amortização. E seria, inclusive, um risco para o banco colocar um valor dentro de um procedimento de portabilidade na conta do cliente. Porque, como eu falei para vocês, tem pessoas e pessoas. Às vezes o cliente vai pegar esse dinheiro e se apropriar. Você pode não fazer isso, mas tem alguém que faria. Ah, doutora, mas aí se eu me apropriar, o banco vai descontar de mim o contrato. Descontar o quê de você? Lembra que é uma portabilidade. Aquele saldo é só para quitação, não é para um contrato novo. Então, gente, a portabilidade jamais, nunca, ever vai envolver que você faça um novo contrato no seu nome, porque novo, o nome já diz, é novo. Não tem vínculo com nenhuma operação pretérita, não tem vínculo com nenhuma operação futura. E na portabilidade real, os bancos que se resolvem. Quem é grego que se entenda entre si. Então, o cliente não tem preocupação. E vou mais além. Na portabilidade real, a isenção de IOF, além do benefício da redução. Suzane, mas eu fiz uma portabilidade e na portabilidade que eu fiz, a minha parcela aumentou. Calma. Na portabilidade real, a tua parcela nunca vai aumentar, tá? Na portabilidade real, ela só reduz. Mas lembra que você está transferindo a tua dívida para outro banco? Quando o teu contrato efetivamente é transferido e chega no banco que comprou, então no meu exemplo, se o meu contrato tivesse sido transferido da Caixa Econômica Federal para o Banco da Ecoval, chegando no Banco da Ecoval, uma vez a parcela averbada, da forma que me foi prometido, então, prometeram para mim uma redução de 500 para 450. Vai sumir a parcela da Caixa de 500 e vai aparecer a parcela averbada na portabilidade de 450, como titular do contrato, o Banco da Ecoval. E aí, pronto, a parcela está averbada da forma prometida. Aparece tudo no extrato de consignado, gente. Não tem isso de, não, tá acontecendo, é que não apareceu ainda, porque vai demorar 60 dias e 1 ano. Isso aí é baboseira, tá? O que averba, averba. Ou averbou ou não averbou. Se averbou, aparece lá no extrato de consignado. No teu contra-cheque pode até demorar, realmente, a virada de folha, 1 mês e tal. Mas no extrato de consignado, no portal, vai aparecer. E aí, a partir da hora que o meu contrato portado está no banco que comprou, no banco de destino, aí eu faço o que eu quiser. Se o meu contrato está lá, parcela de 450, e aí o Banco da Ecoval me fala assim, Suzane, olha, se você renegociar essa parcela de 450 e botar mais R$50 a mais, voltar para R$500, a gente te libera R$5.000. E vamos aumentar teu prazo, hein? Faltava 40,
vamos jogar para 96? Te libero 15 mil. Aí, gente, se você renegociar a tua parcela aumentando o prazo e aumentando a parcela, necessariamente vai ter um troco que você pode sacar. Isso a gente chama de quê? Refinanciamento. Você só refinancia a parcela dentro do banco que você está pagando. Por isso que, às vezes, no intuito de renegociar, no intuito de refinanciar, de aumentar prazo, de te liberar um troco, é feita a portabilidade como passo inicial, sendo que ato contínuo já tem ali esperando um contrato de refinanciamento para ser realizado. A gente chama isso de portabilidade com refinanciamento. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Agora, expliquei como funciona uma portabilidade verdadeira. E como funciona o golpe? Vamos lá? O golpe. Botei aqui um aviso, né? Atenção, a portabilidade, redução de parcela bancária é uma operação legítima. Por isso que eu fiz questão de ensinar para você como é que funciona. Não é para você sair dessa palestra, você sair desse webinar demonizando portabilidade, demonizando refinanciamento. Eu sempre falo, gente, empréstimo consignado, o melhor empréstimo consignado é aquele que você não faz. Você não precisa fazer. Ninguém quer entrar em dívida. Agora, você precisa acessar um valor, você tem uma margem, você calcula e você fala, cabe no meu bolso, você quer fazer, cada um sabe onde aperta o seu calo. Agora você tem que fazer uma coisa correta, que não vai colocar você em maus lençóis. As verdadeiras, feitas pelos bancos, jamais envolvem um novo contrato com repasse de valor ao correspondente bancário. Jamais. E vamos continuar agora batendo nessa tecla, mostrando para você o passo a passo da falsa portabilidade ou redução. Por que eu coloquei, gente, as duas palavras? Falsa portabilidade e falsa redução. Por quê? Às vezes, a nomenclatura, o nome dado muda. Já teve vítima que recebeu uma promessa de portabilidade, vamos reduzir sua parcela passando de um banco para o outro. Mas houve também vítima que recebeu proposta de redução dentro do banco. Exemplo, ligam para você dizendo que é do Banco do Brasil e falam assim, vamos reduzir sua parcela, temos uma proposta aqui, é uma campanha de fidelização, né? As desculpas variam muito. E olha, para poder fazer a redução, o banco vai fazer uma amortização interna. E nessa amortização interna, vai cair um valor na sua conta que o próprio banco vai usar para baixar o contrato anterior e reativar e ativar o próximo contrato, o contrato que estaria ali com a redução prometida. Então, às vezes, o golpe nem envolve a portabilidade, envolve uma promessa de um refinanciamento com uma redução de parcela. E o dinheiro cai no seu banco, ou no caso, na sua conta de uma parcela que você já tem ativa. Por isso que eu quis deixar em aberto os dois, porque muda o nome do santo, mas não muda o milagre. Então, vamos começar aqui passando passo a passo. Primeira coisa, gente. No golpe da falsa portabilidade, da falsa redução, sempre haverá uma proposta vinculada a um banco. Então, às vezes entra em contato com o cliente falando assim, olha, aqui é a Suzane, da financeira ABCD. Eu represento diversos bancos. Ou então, vão até falar, aqui é a Suzane, da promotora ABCD. Eu represento, por exemplo, o Banco Pan. Então, assim, podem dar nomes de vários bancos, nome de um banco só, mas no final vão eleger, o nome de um banco para dizer que é aquele banco que está fazendo essa operação para você. Convencendo você do benefício, da redução, que você teria na tua parcela, você vai enviar os documentos. Então, você envia contra-cheque, você envia ali print da tua margem consignável, e aí você recebe na tua conta o valor que seria para a suposta amortização. E aí que está o erro, galera. Lembra que eu falei do procedimento correto? Ora, se o procedimento correto é que um banco quita para o outro, por que está entrando dinheiro na tua conta? Então, já começa errado por aí. Entra um dinheiro na sua conta. Você pensando que esse valor que entrou na conta faz parte do procedimento que te venderam, seja a portabilidade, seja a redução interna pelo banco, no refinanciamento, você repassa esse valor para a intermediadora. Na tua cabeça, você cliente, você consumidor, você não deduz que essa intermediadora se classificaria como uma pessoa aleatória, como um terceiro. Por quê? Você não considera como terceiro alguém que faz parte do banco. Para você está falando com o próprio banco. Alguém que representa o banco tanto quanto se você estivesse dentro de uma agência bancária. Então, você repassa esse valor. A seguir, e aí tem uma variável, Em alguns casos, é ofertado para o cliente o seguinte, olha, dona Suzane, agora que a senhora pagou, seja antes ou depois, a gente vai mandar um contrato para a senhora assinar, que é a sua garantia, tá? Isso aqui a senhora pode dormir tranquila. Assinando esse contrato aqui, a senhora tem a garantia
que nossa empresa está fazendo ali a quitação do saldo junto ao banco, que não vai descontar nada da senhora. Então tá aqui. Esse contrato, gente, ele é nomeado, às vezes, de instrumento particular, de negociação de parcela, contrato de cessão e mútuo. Tem vários nomes que se dão, mas sempre o mesmo objeto. Prestar para o cliente algum tipo de garantia de que tá tudo correndo legal. Não se preocupe. E aí, gente, aquela coisa, o tempo ele é implacável, o tempo vai passar. No mês seguinte, vai atualizar o seu contra-cheque, ou ainda antes disso, você vai entrar no seu extrato de consignado e perceber que está descontando uma parcela nova. E que além de estar descontando uma parcela nova, compatível com o valor, inclusive, que passou pela tua conta, que era um contrato novo, você não sabia, ainda se mantém ativa o contrato, a parcela anterior. Ou seja, se fosse no meu exemplo, se aquela proposta que fizeram para mim no meu exemplo fosse falsa, de diminuir, né, os 500 para os 450, ia ficar ativa a parcela da Caixa de 500 e ia aparecer uma nova parcela do Banco da Ecoval de 450. E no final ia ter R$950 de comprometimento. Mas quando o cliente percebe isso e entra em contato com a financeira reclamando, falando, olha, algo de errado não está certo, cadê a atualização? Por que que apareceu aqui? Vão manter você em erro. Falar assim, olha, não se preocupa. Isso aqui faz parte do procedimento. É que demora um pouquinho para atualizar o contra-cheque. O banco tem um prazo de até 6 meses, 90 dias, 1 ano. Gente, varia muito, né? Os golpistas não têm o script só, o script também varia. E falam que você tem que esperar atualizar a folha, mas que você não tem que se preocupar. Porque enquanto a folha não atualiza, vão fazer o estorno da parcela para você, vão te devolver a parcela e vão te devolver a parcela mais o suficiente para cobrir a redução prometida. Então, se prometeram que iam ali me devolver, me diminuir a parcela em R$50, vão devolver aquilo que desconta, mais R$50. E isso, gente, eu falo vão na melhor das hipóteses, tá? Tem vítimas que eu já tive contato que receberam esse estorno durante 2, 3, 4, 5 meses, até 1 ano. E tem vítimas que nem a primeira parcela receberam. Nem o primeiro suposto estorno foi creditado na conta da pessoa. Ou seja, ela já entrou num prejuízo imediato. Por que, então, se é um golpe, Suzane, por que eles vão devolver a parcela para mim? Por que eles vão estornar? Se é um golpe? Eu te conto. Ué, é um golpe baseado num esquema de pirâmide. O esquema de pirâmide, você tem que trazer mais gente para a festa. Então, vão pagar você para que, primeiro, você indique outras pessoas, para que, segundo, você não venha a queimar o nome da empresa nas mídias digitais, seja no Reclame Aqui, seja movendo um processo que, em dada altura, vai aparecer no Google, pesquisando pelo nome da empresa. Então, o golpe, para se concretizar no limite, né, que eles querem, eles vão manter aquele CNPJ ativo durante um tempo. Seja 6 meses, 1 ano, para enganar tantos clientes quantos possam enganar. Depois disso, gente, vem ali o último passo. Não há atualização, passa-se o tempo que te prometeram e até mais, e não tem a atualização, não some a parcela nova, muito menos a antiga, e você é abandonado. Você é abandonado, bloqueiam você no WhatsApp, param de te responder. Nossa, Suzane, mas quando eu fiz esse contrato, eu fui na empresa. Eu fui presencialmente na empresa porque a empresa era da minha cidade. Eu falei com o gerente. Tinha 15 funcionários trabalhando lá. Não tem como isso ser golpe. Gente, é só olhar quanta gente está presa na cadeia. Não é porque o crime está organizado que deixa de ser crime. Não é porque eles estão ali estruturados que deixa de ser alguém querendo enganar você. E quando você for cobrar, uma hora essa empresa vai fechar as portas, ela pode até te receber na primeira vez, na segunda vez, daqui a pouco já não estão mais lá, mudou para outro endereço e sumiu de vez. E aí vão abrir outro CNPJ e vai recomeçar tudo do zero. E você vai ficar vendo navios. Mas não tem solução? Tem, gente. Pode ter uma solução. Eu vou chegar lá. Mas eu quero que você entenda a gravidade disso. Quem é que quer passar por isso? Ninguém quer passar por isso. Vocês que são concursados, especialmente, estou conversando hoje com o pessoal do CONIF. Gente, vocês sabem, meu Deus do céu, lutaram muito para entrar onde vocês estão. É muito difícil um concurso público no Brasil. A concorrência é muito grande. Vocês são os melhores. Vocês chegaram aí porque vocês são os melhores naqueles concursos que vocês prestaram. Eu não quero que vocês tenham aí problemas financeiros, conjugais, familiares, emocionais, por não saber do básico. Então, isto é o golpe da falsa portabilidade e redução. Eu quero fazer um adendo aqui,
E uma distinção muito importante para você. Eu estou falando do caminho das pedras. Eu estou falando do que é certo e do que é errado. Tem uma outra figura dentro do mercado de crédito que eu, Suzane, particularmente, eu abomino. É ilegal a outra figura? É um crime? Se o cliente souber o que está fazendo, não é um crime. É, no máximo, um péssimo negócio. Mas, como ela se parece muito, e dependendo de quem está olhando, pode confundir, eu faço questão de explicar, para poder distinguir o que é golpe daquilo que é um péssimo negócio. Então, vamos para o péssimo negócio? Péssimo negócio. Promessa de investimento ou aluguel de margem. A falsa portabilidade, inerentemente, vão prometer para você que o banco está fazendo essa transferência. Vão induzir você a erro, fazendo você acreditar que o dinheiro que passa pela tua conta não é teu, que é algo totalmente vinculado a uma portabilidade. Podem até falar que é um contrato novo, mas vão falar assim, Suzane, não te preocupa com esse contrato novo, porque o banco só faz isso porque ele está mexendo com a tua margem. Vai atualizar. Olha, não se preocupa, esse contrato novo você não vai ter que pagar, porque é só enquanto está rodando. Mas para ti, o que te passaram é que é uma portabilidade que vai reduzir e que você não está fazendo um contrato novo desvinculado dessa proposta. Agora, essa outra figura, que é a promessa de investimento ou aluguel de margem, é outra coisa, gente. Juridicamente falando, o banco não tem responsabilidade nenhuma. O banco, nessa figura aqui, ele não está falhando com nada. Quem está falhando é você. Por quê? Você sabe que é um contrato novo. Você sabe que não tem promessa alguma de banco algum comprar a tua dívida ou ainda de refinanciar a tua dívida internamente. O que estão te oferecendo é uma promessa de dinheiro rápido. Então, na promessa de investimento é o seguinte, Suzane, você tem lá uma margem de 50 mil reais. Vem comigo que tu brilha. A minha empresa aqui trabalha com investimentos. Se você sacar esse valor do teu consignado e investir comigo aqui, a parcela vai ficar R$ 1.300. Mas todo mês eu vou te devolver R$ 1.500. Todo mês tu vai ganhar R$ 200 sem fazer nada. Gente, a ganância é péssima. A ganância é inimiga do homem, te faz cair. Você não verificou a empresa, você não viu se tem um gestor de investimentos, você não foi atrás para saber se isso tem qualquer garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Você nem sabe com quem você está falando, você não sabe nem para onde esse dinheiro vai, e você dá esse dinheiro. Péssimo negócio. Como você não tem garantia alguma, acha que tem, mas não tem, colocou o teu dinheiro na mão de qualquer um. Se essa empresa falir e fechar, você vai ficar correndo atrás desse dinheiro eternamente. E não é um golpe da falsa portabilidade, é um péssimo investimento que você fez. O golpe do aluguel de margem é praticamente a mesma coisa, similar. No golpe do aluguel de margem, te fala, olha, você está com a tua margem parada, você não está usando. A minha empresa precisa de capital de giro. Faz o seguinte, saca esse dinheiro, deixa comigo. Eu vou alugar a tua margem, daqui 1 ano eu quito esse contrato para você. E a parcela que está descontando de você durante esse 1 ano, eu te devolvo. Devolvo a parcela mais o dobro da parcela. Então a parcela é 1.300, eu vou te dar 2.600. Cobre a parcela e você ganha o dinheiro sem fazer nada. Gente, basicamente, qualquer promessa de você ganhar dinheiro sem fazer nada, você vai acabar perdendo dinheiro. Então, no modus operandi, olha como é parecido. O cliente recebe a proposta, mas, nesse caso aqui, ela é desvinculada do banco. A financeira que garante que vai te pagar. Por vezes, te mandam uma apólice de seguro, que totalmente falsificada é, mas você não sabe. Ah, não, se der errado, o seguro cobre. Que seguro, meu amigo? Que seguro que vai garantir? Esse negócio da China para você não tem seguro. Vai atrás que você vai ver que essa apólice é falsa. Envia os documentos, você recebe dinheiro na conta, mas você sabe muito bem qual é a finalidade. Você repassa para a financeira e aí você, obviamente, assina o contrato que você acha que está te garantindo 100%, inicia o desconto, você é ressarcido, mas, no penúltimo passo, como não há garantias reais que você vá receber esse valor mensalmente, você sofre com atrasos, porque a parcela desconta no início do mês, vão te pagar no final do mês, se te pagarem, e 1 hora, basicamente também, você fica abandonado com o contrato antigo e com o contrato novo. Gente, tem pessoas que falaram para mim assim, Suzane, mas eu já fiz esse procedimento de aluguel de margem, eu já fiz investimento usando a minha margem e deu tudo certo para mim. Bom para você. Que bom que deu certo.
Por quê? Se não desse, você estaria na roça. Não tem aí uma responsabilidade do banco. Você vai ter que entrar com uma ação contra a financeira e torcer para ter como pagar. Torcer para não estar tudo no nome de laranja. Quer fazer investimento? Procura quem saiba. Procura os meios corretos. Vai no teu banco, procura um fundo de investimento. Vai estudar. Hoje em dia a informação está aí para todos, pessoal. O que não falta no YouTube é canal de investimento. Né? Tem até um canal conhecido meu que eu recomendo, Falando de Dinheiro, com o Cristiano Souza. Ele vai te ensinar do zero. Mas, gente, não faça isso aqui. Isso aqui é pedir para ficar na mão dos outros. E aí você vai ter, no final, prejuízo. Então, queria distinguir isso aqui, porque às vezes o cliente vem me procurar, querendo entrar com um processo contra o banco, e não dá, porque não é uma falsa portabilidade. Essa outra figura. Continuando, pessoal, existem soluções diversas. A primeira solução apresentada é para a falsa portabilidade e a falsa redução. Então, você descobriu que foi vítima desse golpe. Poxa, Suzane, você está contando tudo isso aí, meu Deus do céu, aconteceu comigo. É a hora que a pessoa descobre que aconteceu. E aí a pessoa entra em desespero. Mas, gente, problemas têm soluções. Óbvio, todo problema tem solução? Claro que não. Tem gente que vai ficar com prejuízo, mesmo entrando com o processo. O ponto é, tem um caminho para você tentar resolver. Então, o primeiro caminho é pedido administrativo. Percebeu o que aconteceu? Entre em contato com o banco. Não o banco que seria quitado, o banco que, né, onde você tinha contrato antes, mas o banco que fez o contrato novo. Entre em contato com o banco que colocou o dinheiro na tua conta e fala, olha, acabei de descobrir que eu fui vítima de um golpe da falsa portabilidade, disseram que minha parcela seria reduzida, que o teu banco estava comprando, eu transferi o dinheiro para a financeira porque me disseram que era parte do procedimento e agora eu percebo que mentiram para mim, me induziram a erro sobre o procedimento. Eu tenho as provas, eu tenho a conversa do WhatsApp, eu tenho os áudios, eu registrei um boletim de ocorrência, registre um boletim de ocorrência, porque é um crime isso aí, é estelionato. E isso vai te dar o quê? Subsídio para, perante o banco, demonstrar a tua boa-fé. E aí você tem a chance do banco fazer o cancelamento. Gente, o banco não quer perder dinheiro. Nem em todos os casos o banco vai cancelar administrativamente. Recomendo, inclusive, tem cliente que é mais despachado, vai conseguir fazer tudo sozinho, vai dar tudo certo. Tem cliente que, se você não está num estado emocional bom para resolver nada, procura um advogado. Porque o advogado vai fazer o passo a passo de cabeça fria. Às vezes, você vai falar coisas que vão te prejudicar, inclusive. Pensando que está se ajudando. Então, às vezes, é um tiro no pé. Mas, se der errado o procedimento administrativo, não te resta escolha. Ou você aceita o prejuízo, e lembrando, prejuízo não é o que entrou na sua conta. Porque se caiu na conta da Suzane, funcionária pública, 50 mil, mas o prazo é 96 meses, eu não vou pagar 50 mil. Vou pagar no mínimo 100 mil para mais, porque tem os juros. Então, ou você aceita o prejuízo e fala, nunca mais acontece isso comigo, porque eu aprendi, ou você procura um advogado que entenda dessa situação, que seja especialista nisso, que possa te ajudar adequadamente. Porque esse advogado vai mover uma ação anulatória contra o banco, contra o correspondente, demonstrando o quê? Que você foi induzido a erro, que há um vício de consentimento que é motivo para anulação do contrato. E aí você não vai ter que pagar pelo dinheiro que caiu na sua conta, vai ser anulado o contrato. O que foi descontado de você? Você é ressarcido com juros, correção, quiçá até em dobro, porque é um desconto indevido, artigo 42 do CDC, e também tem a chance de você ser ressarcido na tua esfera, no teu espectro moral. Porque, gente, as pessoas não dormem depois que acontece isso. Tem gente que entra em depressão. Tive contato com vítima que teve que ser internada. É grave. Né? Então, isso seria o caminho de uma solução para o golpe da falsa portabilidade e redução de parcela. E, não sendo um golpe, mas ainda assim mostrando um caminho, tem ali o pró-solução da promessa de investimento em aluguel de imagem. Nesse caso, mesma coisa. Você faz um pedido administrativo, mas para quem? Para o banco? Não, para financeiro. Pede para cancelar, fala que você não quer mais, quem sabe você consegue. Agora, não conseguiu, vai ter que entrar com uma ação judicial contra a financeira para anular o teu contrato, pedir o dinheiro de volta e recado, né? Dica. Coloque nesse processo, garanto que seu advogado vai colocar um pedido de bloqueio de contas para bloquear a conta como liminar. Por quê? Na hora que param de pagar para você essa parcela é porque estão fechando as portas, estão apagando as luzes e estão indo embora. Então, você pede um bloqueio de conta porque, pelo menos, logo no início do processo, tem uma chance ainda de bloquear esse valor que você transferiu na conta da financeira e aí garantir que você vai ganhar o processo e você vai levar. Porque às vezes você ganha o processo, mas não tem o resultado, porque não tem como pagar no final a condenação.
Então, aí, ao final, você teria que pegar esse dinheiro e tentar quitar, amortizar esse empréstimo que foi feito, você sabendo que era ali um contrato novo. Continuando, pessoal, e já se encaminhando para o final, algumas observações. Nem sempre, como eu falei, o intermediário que fala com você é direto do banco. Pode haver a figura ali do subestabelecido do banco, do agente autônomo de vendas. Para a pessoa é difícil saber se quem ela está falando de fato é o correspondente. Uma solução possível, seria até uma sugestão aos bancos, é que no momento da confirmação da proposta, nos procedimentos digitais, que são pelo link que a pessoa recebe no celular e faz a confirmação na validação facial, que apareça no sumário da proposta o CNPJ e o nome da financeira. Isso já seria uma trava de segurança para evitar que a pessoa seja enganada. Pelo menos se não for a mesma empresa, a pessoa já vai ficar ali com o pé atrás. Poxa, eu estou falando da empresa ABC, mas aqui no contrato, no sumário do link, aparece a empresa JFK, algo de errado não está certo. 2, nem sempre o cliente recebe um contrato com o intermediário. Aquele contrato que eu falei que dão em garantia, nem sempre dão, tá? Não é porque teve o contrato que é mais seguro, ou não é porque não teve que não é fraude. 3, o consumidor não tem expertise sobre as normas bancárias. E tá tudo bem, gente. Vocês não trabalham no banco, vocês não fizeram concurso para o banco, vocês não trabalham na financeira. Mas por isso que, pelo menos o básico do básico de muitos setores, a gente tem que saber para não ser enganado. Não sei se vocês já ouviram essa história. Ah, você vai no mecânico, vai com alguém que conhece. Por quê? Porque, a depender do profissional, você pode ser passado para trás. Podem te passar um orçamento alto demais. Então, o básico de cada área, procure saber para não ser enganado. 4, por vezes há a falsificação de contratos bancários para dar força ao consumidor. Então, às vezes, a pessoa dentro daquele contato pelo WhatsApp, ela recebe lá um contrato em nome do Banco Daicoval, por exemplo. Vou falar o nome de outro banco aqui para não acharem que estou pegando no pé do Daicoval, tá, gente? Do Banco Pan, do Banco Safra, do Banco Olé, do Banco BGN Cetelem, enfim, não importa o banco. Mas recebem um formulário que tem lá o logo do banco, nome do banco. Gente, para quem conhece um pouquinho de contrato, às vezes a pessoa manda um contrato para mim, eu bato o olho e falo, é fraude, eu não preciso olhar 2 vezes, porque é muito mal feito. Mas para o cliente que está ali envolvido na negociação, passa batido. A pessoa acha que aquele contrato é o que reflete a verdade. Quando a gente levanta o contrato real, nem aquele contrato era, aquele formulário era falsificado. E continuando, por vezes, até mesmo a assinatura do cliente é falsificada. Em que pese quase que 90%, ou muito mais do que isso, dos contratos hoje de empréstimo serem digitais, sejam operações online, ali autorizadas por link, pelo telefone, por validação facial ou biometria, ainda há a figura do contrato físico. É pouco, mas tem. Então, às vezes o cliente, quando a gente vai fazer um levantamento, né, a vítima com o advogado vai perceber que além da indução a erro, há também uma falsificação da assinatura. A pessoa nem assinou. Mas, claro, isso no caso a caso, quando a gente levanta o procedimento e faz a verificação, vai ser descoberto se foi pelo link, se foi um procedimento onde a assinatura também é falsificada. E, nesse caso, no processo pode até ser realizada a perícia grafotécnica para demonstrar que o cliente, além de ser enganado na ideia, na ideologia, né, também foi enganado em relação ao formulário. Foi um formulário falsificado. E 5º, gente, gravem isso no coração de vocês. O boletim de ocorrência e a tratativa administrativa são mega importantes. Não dá para entrar com um processo, com um bom fundamento, para tentar resolver um problema desse, com uma tratativa administrativa deficiente. Você tem que ter feito todo o caminho, especialmente o boletim de ocorrência, especialmente o contato com o banco pedindo o cancelamento, porque é mais rápido para resolver, né, galera? Se você tem a chance de resolver com o banco em 5, 10 dias, por que você vai se desgastar em um processo que pode durar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio? Então, vamos por aquilo que é mais fácil para você. E 2, que em relação ao boletim de ocorrência, ele tem um peso. O juiz olha para aquilo e fala, meu Deus, a Suzane registrou um boletim de ocorrência contando isso. No mínimo, tem uma presunção de veracidade. Afinal de contas, se eu prestar uma declaração falsa no boletim de ocorrência, eu posso ser penalizado. Então, isso tem um peso. Não deixem isso de lado, não negligenciem isso. E fundamentos legais importantes, depois eu posso até disponibilizar para quem quiser, não sei se o Paulo pode deixar o meu e-mail, mas eu posso deixar para quem quiser algumas coisas, não é tudo, tá? Porque no processo dá para colocar muito mais do que isso em relação ao fundamento. Mas o próprio Código Civil vai falar da responsabilidade pelos danos, e aí entra a responsabilidade do banco, súmulas ali do STJ 297, 479, essenciais em qualquer oposição, seja administrativa, seja ali jurídica, resoluções do Banco Central, importantíssima, gente.
Resolução 2954 de 2011. Ela vai tratar justamente da relação do banco com o correspondente. E lá vai falar que o banco ele é integralmente responsável pelos atos dos seus correspondentes. Então, como que o banco não tem responsabilidade? Né? Então, e aí, continuando, né? Artigo 171, inciso 2º do Código Civil, vai falar a respeito do quê? Do vício de consentimento, que é justamente a base, que vai ser o quê? A tese principal da maioria das oposições, das contestações administrativas e jurídicas envolvendo esses problemas e também ali do CDC em relação à solidariedade por todos os integrantes da cadeia de vendas. Gente, eu corri um pouco com o assunto para conseguir abordar tudo, mas eu quero que vocês entendam de forma ampla, sem ficar nada de fora. Então, quem estiver assistindo, eventualmente, se tiver alguma dúvida, e ainda, os próprios intermediadores, o Paulo, o Mark, dúvidas, observações, comentários, eu fico agora aberta a conversar com vocês e estou aqui para ajudar. Suzane, muito obrigado pela explicação, por bastante elucidativa, com uma gama de exemplos, de situações bastante descritas. Eu acho que foi bastante importante e significativo para que todos entendam quais são os principais, onde e como as coisas elas mais ou menos acontecem nessa interface do golpe e da pessoa que está tentando contratar um serviço ali que lhe enfim, que ela está precisando, né? Precisa de dinheiro, precisa de uma forma melhor de reduzir as suas dívidas. Então, acaba, às vezes, caindo no encantamento ou talvez num caminho mais fácil. Eu vou pegar aqui, Suzane, para a gente poder conversar e dialogar um pouco com as pessoas que nos assistem, tá? Eu vou estar agora atento ao chat, aqueles que desejarem. A gente vai estar fazendo a leitura e conversando, dialogando através do chat do link aqui do YouTube, tá? Então, a gente pode... vou dar uma olhadinha aqui para ver se a gente tem alguma pergunta, alguém que queira, enfim, fazer alguma pergunta e tal. Tem a Natália Barcelos, que ela fez uma série de postagens aqui. Ela pergunta se tem alguma rede social, alguma coisa que possa basear, mas eu não sei exatamente do que, Natália. Deixa eu ver aqui. Tá. Acho que a Natália, não sei se ela quer algum contato, alguma coisa para que possa se basear. Eu não entendi muito bem a pergunta dela aqui. De repente, Natália, se tu puderes novamente aqui escrever no chat, eu agradeço, tá? Aí, para quem não tem a rede social, onde pode se basear? Entendi agora a pergunta dela. Isso, Paulo, me ajude aí, por favor. Não, eu acho que a gente pode fazer a publicação depois, até passando para aqueles que chegaram depois. O vídeo ele vai ficar gravado, esse webinar ele vai ficar gravado nesse endereço do YouTube. Vocês poderão compartilhar com outras pessoas que não tiveram oportunidade de assistir, poderão assistir, e aí as pessoas vão comentando, e ali, Suzane, a gente pode postar o seu e-mail de contato, né, para que essas pessoas que não têm rede social, que não possam acompanhar o seu Instagram, possam entrar em contato e tirar dúvidas pontuais, dependendo do caso. Natália, melhorou o áudio? É que eu estava com o microfone levantado. Agora, onde ela consegue procurar as informações, Suzane? Acho que essa dúvida dela, ela não tem rede social, ela quer saber uma fonte como pode encontrar vocês. Acho que nesse sentido, Suzane. Entendi. Não, assim, gente, eu tenho vários meios de contato. Como eu estava conversando com o Paulo, né, antes da gente iniciar a live, não só pessoas que estão sendo vítimas, mas também advogados que queiram mais informações sobre isso, sobre o funcionamento, fundamentos legais, né? Eu não me oponho a compartilhar, né, basicamente informações que eu consiga passar de maneira objetiva. E em relação a contato, eu tenho, primeiramente, um Instagram meu, né? Vou passar aqui para o próximo slide. Tem alguns dados de contato, que é o Via do Direito, onde eu tenho um contato mais próximo, né, com quem me segue. Também o próprio canal do YouTube, onde também é possível fazer comentários, né,
mensagens, vou estar respondendo na medida do possível. E o meu e-mail, que é o contato.schaefers@gmail.com. Esse e-mail é direto meu, então o que chega, eu que vou ver, eu que vou estar respondendo diretamente. Não está no slide, né, mas tem também o telefone profissional, que é o 13 982 12 1365. Telefone e WhatsApp 13 982 12 1365, para quem queira sanar as dúvidas, tá? Tem também no próprio Facebook a página do meu escritório, que é a Schaefer de Souza Advogados, e também recomendo para quem quer mais informações, gente, essencial, assim, não é a primeira vez que eu falo desse assunto. Eu tenho realmente tentado falar desse assunto até que as pessoas diminuam, né, pelo menos o número de vítimas, assim, né? É aquela questão de campanha nacional até que as pessoas tomem consciência de forma plena, o máximo de pessoas possível. Então, lá no canal do YouTube, no Via do Direito, eu tenho outros vídeos esmiuçando ainda mais esse problema. Eu tenho vídeos onde eu trago, Paulo, inclusive, análise de decisão judicial sobre este problema. Ou seja, qual é a visão do judiciário sobre esse problema? Como é que estão entendendo a respeito disso? E no site do escritório, que é o schaefersouza.com, tenho também um artigo, né? E aí é um artigo jurídico, falando sobre esse tema. Então, assim, eu acho que esses elementos, né, o artigo, os vídeos, podem estar ajudando quem queira se aprofundar um pouco mais, para poder entender. Claro que isso eu estou falando de uma tese de uma pessoa que quer entender apenas por entender, para que não venha a ser vítima, para que possa ajudar outros. Se a pessoa já está com esse problema, Paulo, se ela já está envolta nesse problema, o ideal é que, de fato, ela procure um advogado especializado para poder ajudá-la, para que não venha cada mês crescer o prejuízo. Quando a pessoa já está com o problema e não está mais recebendo o estorno da parcela, cada mês o buraco só aumenta. Então, assim, eu acho que essas redes podem estar auxiliando, o artigo, o vídeo do YouTube, eu fico à disposição também, caso a pessoa queira um contato direto comigo. Ok, Marco, tem acho que é Tiago Araújo, ele fez um comentário, você está acompanhando aí? Sim. No meu caso, o advogado pediu liminar de suspensão de cobranças indevidas e ação de obrigação de fazer por parte da assessoria que me aplicou o golpe. Até hoje o processo tramita, tá? Na sequência, o Alex Nogueira... Eu vou fazer uma sequência aqui. O Alex Nogueira também disse que meu sogro caiu no golpe, porém acho que os bancos precisaram criar um mecanismo de segurança urgente e o consumidor está ficando extremamente exposto dessas empresas correspondentes bancárias. E um terceiro, o Marcel Serra, diz: após o pagamento ou quitação da dívida, é possível constatar juros abusivos? O que fazer? Então, eu fiz só uma tríade aqui, tá? E a gente vai, Sim, assim, sim. a gente vai de trinca, tá? Quando tiver mais perguntas, assim, que Sim. otimista. Bom, primeiro sobre o Tiago, né? Perguntou. Obviamente, Tiago, cada profissional vai ter a sua estratégia, né? Juridicamente falando, o advogado ele aplica a tese que ele entende melhor. Como eu tenho lidado com esses casos? Como eu falei, primeiro eu vou distinguir qual é o caso. O cliente sabia que era um contrato novo ou ele foi enganado? O cliente recebeu a informação correta ou ele recebeu uma informação falsa, apenas para induzi-lo a erro? Qual era a percepção de realidade do meu cliente? Porque aí eu posso colocar no polo passivo de uma ação tanto o banco quanto a financeira, quando eu percebo que houve indução a erro. E não só percebo. Quem fala tem que provar. Então, assim, é muito minucioso o trabalho de levantamento do que? Da tratativa, documentos recebidos, áudios recebidos. No seu caso, pode ser que sua advogada tenha entendido não ter uma responsabilidade do banco. Não sei se foi isso. E aí, ela tem com certeza a autoridade para falar no seu caso concreto. Num caso de um cliente que tem ali a responsabilidade do banco, justamente por o cliente ter sido induzido a erro e ter sido dado à pessoa que o enganou acesso ao login bancário para cadastro da proposta, aí o banco entra com a responsabilidade, porque aí os pedidos são diferentes. Repara que no caso do Tiago, Mark, parece-se muito mais com o caso onde a financeira é total responsável, o banco não tem participação. Então, demanda-se contra a financeira. Agora, por que seria suspensa a parcela? Então, assim, cada caso é um caso e o profissional vai analisar no caso concreto. Quando a gente percebe a presença da responsabilidade do banco, o banco tem que ser incluído no polo passivo. Para quê? Para que, de fato, possa ser pedida a liminar para suspensão da parcela que é cumprida por quem desconta, no caso,
o banco. Então, eu tenho certeza aí que no caso do Thiago, a advogada aplicou a melhor tese possível, e aí vamos aguardar que dê tudo certo. O Thiago está de boa, pode ficar tranquilo, Thiago, com certeza vai dar tudo certo aí. Em relação ao Alex, concordo plenamente também, né? Gente, a gente está falando de algo que deveria ser preocupação não só das vítimas, deveria ser uma preocupação dos bancos, porque você não pode matar quem te dá lucro, o banco está matando o cliente. Como? Deixando de adotar medidas de segurança. O banco pode adotar medidas de segurança para impedir, primeiro, que seja dado acesso a pessoas que não têm ali boas intenções, e aí fazer o quê? Garantir que o login está sendo usado apenas por quem de direito. Gente, vou dar um exemplo muito simples. Algumas provas, quando você faz a prova online, na hora que você está fazendo ali o questionário, fotografias suas, enquanto você está fazendo a prova. Eu já fiz provas assim, que a prova era online, enquanto eu fazia a prova, tiravam fotos de mim enquanto eu estava fazendo, para ter certeza que eu estava fazendo a prova sozinha. Por que enquanto se digita uma proposta bancária não há nenhum tipo de validação de quem é que está digitando? O dono do CPF é quem está cadastrando? Às vezes a empresa tem sede em Macaé e o contrato está sendo digitado na Amazônia. Como isso? Como que está sendo de um local para o outro? Então, assim, o banco tem várias medidas que podem ser adotadas. Por outro lado, as instituições que fazem a averbação, então vou dar um exemplo, INSS, o próprio governo federal, podem também, por mais que não tenham uma responsabilidade objetiva sobre isso, concorrer para um ambiente mais seguro. Então, de repente, no gov.br, na hora de fazer a validação, como eu falei, né, já aparece lá que é um contrato novo, quando você vai averbar. Você vai dar autorização, aparece que é um contrato novo. Mas poderia aparecer, né, pelo preciosismo, contrato novo, vírgula. Essa proposta não tem vínculo com qualquer promessa de portabilidade ou redução de parcela, sendo um crédito destinado à livre utilização pelo usuário. É aquela coisa, é excesso de cuidado? Poxa, no ambiente que a gente está de tanta vulnerabilidade, pode ser que seja um cuidado necessário. E a última pessoa que comentou, Mark, falou o quê? Eu já esqueci agora. Deixa eu retomar aqui, daí a gente já faz aqui de novo a pergunta, tá? Tá. Após o pagamento ou quitação da dívida, é possível constatar juros abusivos? O que fazer? Essa é uma pergunta do Marcel Serra. Pronto. Em qualquer tipo de contrato, Marcel, boa tarde, é possível avaliar se houve não só juros abusivos, né, empregados no contrato, mas também outras práticas abusivas, né? Alguma tarifa que não deveria ser cobrada, algum tipo de acessório que não era de responsabilidade do cliente, que acabou entrando ali, né, no custo efetivo total do cliente. Essa análise é uma análise objetivamente matemática. Então, assim, primeiro parâmetro, e é um parâmetro que eu gostaria que todo o Brasil soubesse desse parâmetro, porque isso não depende nem de um advogado. O próprio cliente consegue avaliar esse parâmetro. O Banco Central, mensalmente, divulga uma tabela das taxas de juros praticadas no mercado naquele mês pelos bancos. Então, os bancos vão e informam para o Banco Central qual seria a taxa de juros máxima praticada naquele mês. Essa tabela está disponível no site do Banco Central. Você pode pesquisar taxas de juros no Banco Central e ali, pelo tipo de produto, então você vai pesquisar pelo produto, qual é o tipo de produto? Consignado. Tá bom. Do produto consignado, no mês de janeiro de 2022, o que os bancos estavam praticando? Aí você vai lá, tem a tabela do menor juros para o maior juros. Inclusive, recomendo que se faça isso antes de contratar, porque você já vai no banco que tem a melhor condição, né? Mas aí você olhando lá, você vai saber naquele mês que você contratou qual era a prática do mercado. E se tá lá, gente, é porque não é abusivo. Se tá lá, é o que o Banco Central aceitou. Então, de repente, tá lá, por exemplo, pegar um banco aleatório, outro banco agora, vou pegar lá. Tá lá que a Caixa Econômica Federal praticaria no máximo um juros de 1,8. E o teu contrato consignado daquele produto que bate com a tabela naquele mês foi um juros de 2,5, tá acima do que pelo menos se divulgou que seria praticado. Vou mais além. Isso eu estou falando em relação à Caixa. Existe uma coisa chamada prática de mercado, juros médios do mercado. Eu pego o menor juros e eu pego o maior juros. Um exemplo, menor juros, 0,80. Maior juros, 2,40. O juros praticado naquele produto, no seu caso, foi 3%, está acima de toda a média de mercado. Então, aí, nesse seria um primeiro ponto, um primeiro quesito que poderia se avaliar
o juros abusivo. Outra forma de análise dos juros abusivos seria o quê? O anatocismo, seria o juros sobre o juros. Então, assim, é muito comum a gente ver os juros abusivos, Mark, não é nem tanto no consignado. Claro que existe no consignado também. E só uma análise do caso concreto que vai dizer. Como eu falei, é uma análise objetiva. Mas é muito mais comum no crédito pessoal. Especialmente aqueles débitos em conta, sabe? Que a pessoa pega 2 e paga 4 em 4 meses. Uma coisa surreal. Então, o ideal é, a pessoa está pensando que está numa situação assim, fazer uma análise, primeiramente, para saber se tem base para fazer um pedido de redução, uma avaliação do contrato para modificação da forma de pagamento em relação ao que ela paga. Tem uma última fala aqui do Thiago, que ele diz o seguinte, mas é só uma afirmação, não é nem pergunta, né? Por 4 meses eu recebi 2 cobranças em consignado, ultrapassando R$1.000 de cobrança. Hoje a cobrança indevida está suspensa. Glória a Deus. Ela pediu a responsabilidade solidária, a financeira, né? Mas o juiz entendeu que só a financeira é responsável. Então, em juízo, aí também a determinação em juízo foi de que a responsabilidade ela é apenas da instituição financeira. Sim. Eu queria até fazer um pause agora, Mark, porque o que o Thiago falou é muito importante e, sabe, eu tenho que falar isso aqui. Gente, o golpe é antigo, mas as pessoas estarem acordando é algo novo. Então, assim, a gente no Brasil luta muito, os advogados lutam muito pela estabilidade jurídica. Infelizmente, nem sempre nós temos. Um juiz pode decidir de um jeito, o outro juiz pode decidir de outro, e o mesmo juiz pode decidir de um jeito diferente do que ele decidiu ontem. Então, a gente não tem exatamente uma jurisprudência formada que vá garantir a qualquer cliente qualquer coisa. Então, assim, primeiramente, o advogado sempre passa isso para o cliente. Olha, não existe uma causa-ganho. Quem te falar que tem causa-ganha, sai correndo na direção oposta. Porque vai te prometer uma coisa que pode te frustrar lá na frente. Existe, obviamente, a probabilidade de ganho. E isso o advogado consegue avaliar pelas provas. Todo processo tem 2 perninhas. A primeira perna são as provas que o cliente tem. A outra perna é o advogado, que vai, né, saber usar aquelas provas da melhor maneira. Então, às vezes, realmente, o juiz vai entender que o banco não tem responsabilidade. Quer dizer que o juiz está correto? Nem sempre. Às vezes é o entendimento dele. Às vezes o advogado vai ter que recorrer, vai ter que ir para o tribunal buscar o quê? Um entendimento melhor. Agora, por um órgão colegiado. 3 desembargadores que vão olhar para o teu caso. Mas é uma luta, pessoal. Por isso que o melhor jeito de sair do golpe é não entrar. Entrou, agora a gente vai depender, primeiramente, do banco, numa tratativa administrativa, e depois do judiciário, que ainda está formando a jurisprudência. Que é o quê? O conjunto de decisões reiteradas sobre determinado assunto. Quanto mais decisão favorável tem sobre esse tema, melhor fica a jurisprudência. Quanto menos decisão favorável, pior fica a jurisprudência. Por isso que o trabalho nosso, meu, de outros advogados, de outros clientes, de outras vítimas, é a divulgação. Porque quanto mais gente souber o que está acontecendo, mais o entendimento vai ser formado daquilo que é real, daquilo que é correto. Para alguns juízes é difícil, Mark, entender que o banco tem a responsabilidade. O juiz pensa assim, é um contrato novo, o dinheiro caiu na conta, o que o cliente faz com o dinheiro é problema do cliente. E não se aprofunda no quê? Nas provas, que tem ali a demonstração de um vício de consentimento, que tem ali a demonstração de que o cliente não cadastrou a proposta, o cliente não foi na agência, houve um cadastro dentro do sistema bancário, e eu considero isso, eu como jurista, considero isso um fortuito interno. Ou seja, eu considero isso uma falha de procedimento interna do banco, não externa. Não é um ato praticado por um terceiro aleatório, e sim por alguém de dentro da cadeia de vendas do banco. E espero que cada dia mais o judiciário entenda da mesma forma. Paulo, desculpa que eu te interrompi antes. Não, Marcos, é só concluindo aí, né, das diversos exemplos que Suzane comentou, né, a gente, enquanto Fórum de Tecnologia da Informação, Suzane, do CONINF, o FORTI, a gente é muito próximo dos avanços tecnológicos que o Ministério da Economia vem fazendo no processo de transformação digital, né, dentro da plataforma GovBR. E esse tipo de evento é bom para que a gente perceba, né, e a gente possa levar, enquanto o fórum vinculado ao CONINF, né, sugestões de melhoria
de informações que apareçam no sistema, ou seja, essas informações não aparecem nos aplicativos dos servidores, no aplicativo SouGov, porque não foi definido pelo banco, não foi definido pela Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério, que, tipo assim, quando um servidor for fazer um procedimento de, eu acho que é indicação de consignado, eu não lembro o nome, que ele está indicando um consignado para um determinado banco, né, que retorne para ele com que instituição ou correspondente bancária ele está tratando, entendeu? O sistema ele pode trazer essa informação, desde que alguém defina que isso é obrigatório. Então, por exemplo, a gente vai começar a fazer mais eventos sobre isso, né? Os 2 fóruns, o Fórum de Gestão de Pessoas, que tem esse número da quantidade de servidores que possam estar passando por essa dificuldade, por esse problema, de outros servidores que mais à frente possam precisar fazer esse tipo de consignado para situações emergenciais familiares ou até mesmo situações importantes, né, mas que façam com segurança e que a gente possa levar ao Ministério da Economia, principalmente o pessoal que envolve ali com a tecnologia, né, mostrar que estão usando informações ou falta de informação e lesando os servidores a fazer procedimentos de forma inadequada. E aí eu tenho uma pergunta, né, até mesmo para balizar o nosso relatório que a gente possa fazer. Esses correspondentes bancários, eles têm acesso, por serem correspondente bancário, eles têm acesso àquelas informações de margem de consignado dos servidores, tudo isso, ou eles só conseguem essas informações quando as pessoas encaminham informações para eles? Excelente pergunta, Paulo. Existem duas formas, né? A primeira é a isca. Como eu falei, né, lá no outro slide, dentro do passo a passo do golpe, você envia documentos. Então, na grande maioria das vezes, o correspondente ou a pessoa, né, o agente autônomo de vendas que tem acesso ao sistema bancário do correspondente, ele tem acesso às suas informações pessoais. Por quê? Uma vez que você seja cliente de determinado banco e aquele correspondente tenha vínculo com esse determinado banco, ele tem acesso à carteira. Então, joga-se ali, né, uma pesquisa que vai retornar a carteira de clientes do banco, inclusive porque o banco disponibiliza essa carteira para trabalhar. Então, o banco quer que o correspondente entre em contato para oferecer novos contratos, seja novos, refinanciamento, portabilidade, o que for. Então, pelo telemarketing. Mas, no sistema bancário do correspondente, vai ter apenas as informações pessoais. Nome, apenas, né? Apenas nome, RG, CPF, endereço, e-mail, telefone, né? Tudo. Agora, a margem no sistema bancário não vai aparecer. Via de regra, tá? Não vai aparecer. A margem tem 2 formas do golpista, do correspondente ali. Eu quero desatrelar, tá, gente? Aqui só fazendo um adendo, Paulo. Eu quero desatrelar a palavra golpista do correspondente. Gente, vou repetir. Não é todo correspondente que é golpista. Não é todo advogado que é ladrão. Não é tudo, né? É aquela coisa. Não é todo, né? Gente, não vamos generalizar. Né? Tem pessoas boas e ruins em todo lugar. Né? Tem muito correspondente que, graças a Deus, que tem esse pessoal no mercado. Eles fazem um atendimento muito bom, honestos. Agora, as laranjas podres acabam atrapalhando o meio de campo. Então, a gente está aqui para ajudar a tirar as laranjas podres do mercado. Agora, por quê? Tem lá o sistema bancário que não tem a margem, geralmente. Agora, como que ela vai aparecer para o correspondente? Primeiro, você vai mandar. Na hora que ele entra em contato com você, ele fala: senhor Paulo, sou aqui fulana, correspondente do banco tal. Temos uma proposta para redução da sua parcela, de tanto para tanto. Você deduz que ela fez um cálculo para te falar isso aí. Ah, estão falando que minha parcela é R$1.000, vai reduzir para 900. Meu Deus, fizeram algum cálculo lá. Não teve cálculo nenhum. Eu já tive contato, Paulo, com gente que trabalha dentro desses locais. Às vezes, pessoas que entraram sem experiência nenhuma de crédito, foram treinadas num script que, posteriormente, descobriram ser um script criminoso de golpe. E quando descobriram no que estavam envolvidas, saíram rapidamente, entraram em contato comigo, falando: meu Deus, eu estava trabalhando num golpe que eu nem sabia. Então, nem sempre quem está na ponta falando com a pessoa sabe. Às vezes tem aquela segmentação. Ó, você liga, você capta, mas na hora de falar
da transferência, do valor é só com o gerente, é só com o dono. Então fica segmentado. Muita gente aí tá trabalhando nisso sem saber que pode bater lá a Polícia Civil na porta e levar todo mundo. Entendeu? Por quê? Às vezes, a pessoa entra sem o treinamento e, do mesmo jeito que o cliente é enganado, o vendedor da ponta lá é. E ele fica exposto também, porque às vezes o cliente, para tentar validar, me manda seu RG, me manda uma selfie sua, tá lá. O funcionário mandando e depois, se pega uma pessoa esquentada, vai ter um problema. Então, assim, gente, você manda o teu print do consignado, você manda mostrando quanto você tem. Isso é um problema. Ué, é como comigo. Às vezes me ligam, Mark. Aqui é do Banco do Brasil. Queria falar com a dona Suzane. Sou eu. Dona Suzane, então, nós vimos aqui na sua conta que teve uma movimentação assim, assim. Confirma para mim o seu CPF, seu RG. Eu não. Não, mas se a senhora não confirmar, a gente vai liberar essa movimentação. Eu falei, eu não vou confirmar nada. Se é do banco, o banco tem todos os meus dados. A senhora é doida, então eu sou. Então eu sou doida, então eu sou muito desconfiada. Não sei porque eu trabalho com obra, mas eu não passo meus dados para ninguém. Que dirá mandar contra-cheque, sem ter certeza de com quem você está falando, mandar print de consignado, então é a primeira forma, Paulo. Agora, quando a própria vítima não manda, né? Gente, é terrível, Paulo. Tem vítima que manda print do consignado, print dos limites de crédito pessoal do banco. Quanto tem de limite especial, quanto tem de limite no CDC, no crédito rotativo. E aí o golpista está vendo, né? Maravilha, o golpista está vendo como que ele pode trabalhar com você. Já sabe que você tem 16 mil de limite no débito em conta, que você tem 30 mil de limite no consignado. Aí ele fala que ele precisa dos dois. Não se preocupe, vamos liberar esses dois limites aqui, mas não vai descontar nada de você. Agora, quando isso não acontece, existem sistemas, Paulo, em que pese a LGPD, em que pese a proteção que deveria existir dos dados, ainda tem sistema rodando aí, que você joga o nome do cliente, você joga o CPF do cliente, retorna para você nome, RG, CPF, signo, endereço, se já foi casado, aonde que a esposa mora, aonde que moram os filhos, a margem consignável, quantos contratos tem, em que banco desconta. Até quando vai ter esses sistemas no ar? Gente, não sei, não era para ter. Mas no Brasil, infelizmente, não é toda a lei que pega. Tem isso, né? A lei pegou, a lei não pegou. Então, são essas duas formas que acontece do golpista ter acesso à tua margem. Ok, obrigado. Marco, passo a palavra. Eu acho que não tem mais, só o comentário geral. Acho que agora são mais como isso, exatamente. São comentários aqui e eu acho que é isso, assim, a gente não tem mais perguntas aqui no chat. Então a gente dá como encerrado, Paulo, eu acho, agora, né? Suzane, muito, muito, muito obrigado pela disponibilidade de tempo, por estar aqui conosco, para a gente poder estar conversando sobre o tema que é tão sensível e importante na vida dos servidores. Agradeço que tenhas aceitado o convite e estado aqui conosco. Tem aqui os contatos para quem quiser, né? Então, algumas pessoas entraram em contato, tenho a certeza disso. Te agradeço imensamente, tá, Suzane? Paulo, também obrigado por tudo, pela organização, por a organização da sala e tudo mais. Estenda os agradecimentos a todos os demais envolvidos aí. E a gente encerra, então, esse momento aqui. Muito obrigado pela presença e participação de todos aí no YouTube. E eu acho que dado por encerrado. Paulo, tens mais alguma consideração? Eu gostaria também só de agradecer mais uma vez a Suzane, tá? Informar que, né, para os que nos assistiram e estão acompanhando, é um trabalho que os dois fóruns vinculado ao CONINF, o Fórum de Gestão de Pessoas, assim como o Fórum de Tecnologia da Informação, a gente vai buscar, né, um meio de que esses sistemas aplicativos possam ter algum mecanismo de controle por conta do servidor, né? A gente poderia ter no aplicativo um simples botão dizendo assim: não deixo disponível minha margem de consignado. Acabou, entendeu? Ou seja, ninguém pode visualizar em hipótese nenhuma qualquer outra informação, aquele dado que eu não autorizo. Né? Isso daí já seria muito bom para que, caso acontecesse algumas situações, o próprio servidor pudesse usar
essa informação do aplicativo, ele foi lesado em alguma ação. Da minha parte era isso, a Suzane pediu a palavra, eu passo para ela aí fazer o fechamento, Suzane. Sim, sim. Só complementando, até indo de encontro, Paulo, ao que você falou. No gov.br, né, tem ali a autorização para consignação, tudo mais. Acredito que para visualização legal da margem, já tenha que dar autorização, tá? O problema é que a pessoa manda o print antes e tem os sistemas que puxam de forma pirata. Agora, de outro lado, para quem é aposentado e pensionista do INSS, o meu INSS já disponibiliza o bloqueio de empréstimo. Ou seja, a pessoa vai no portal Meu INSS, ela consegue com um clique, não demora, gente, 2 minutos. Ela consegue bloquear novos empréstimos. Ou seja, se ela fizer isso, for lá bloquear, mesmo que ela fosse cair nesse golpe, não ia dar certo com ela. Porque na hora que fosse lá bater o contrato novo, ele ia bater e voltar. Porque o INSS não ia autorizar por estar bloqueado. E lá no canal do YouTube Vê do Direito tem um vídeo ensinando passo a passo desse bloqueio para quem foi beneficiário do INSS. Quero agradecer também ao Paulo, ao Mark, ao CONIF, pela iniciativa. Né? Quanto mais pessoas souberem, melhor. Agradecer a quem nos acompanhou e deixar o apelo. Compartilhe. A gente nunca sabe quem vai ser a próxima vítima. Que seja, né, o máximo de pessoas aí conscientizadas para que não seja ninguém próximo de nós. E Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Suzane. A gente dá como encerrado, agradecemos a presença e participação de todos. E todos tenham uma ótima sexta, um bom fim de semana e vamos estando em conexão. Um abraço a todos. Um abraço, tchau, tchau.